Cantei nos sonhos, dirigindo a minha vida e não permito prêmios. Mulher negra vivida, sempre vencendo os medos, vindo pronto da guerra, sempre pronta pra guerra. Levo amor na minha voz e a coragem prospera. A carne mais barata, sempre venceu as tretas. Santo Deus me fez forte, resisti, mulher preta. Mamãe me ensinou muito, a dor foi minha escola. Chorei nas avenidas, reinventei minha história. Recomecei do zero, sempre que foi preciso. Passado foi cheio de espinho, mas meu nome é agora. Ei, meu nome é agora. Te vi passar, te vi na vez, vai cantar. Com sua luz a brilhar, basta de força a inspirar. Te vi na vez, passar. Te vi na vez, vai cantar. Com sua luz a brilhar, basta de força a inspirar. Espírito livre pra cantar. Forte para nos mostrar a minha brasileira. A nossa é linda verdadeira. Somos fogo ardendo pra lutar. Reverência a resistência. Que não vem de cena, consegue entender como sobreviver. Lívia. All right, good evening. Good evening, everyone. Welcome. Welcome to all. I'd like to first start out with bringing on where we have interpretation for this evening. And so we're going to have members of Afro Resistance coming on to give interpretation in Spanish and English and giving instruction. Let me just first say good evening. My name is Omar Freya. I am here. Actually, let me pause there and first invite all of you. For those of you in English, we'll do the interpretation first. Those of you speaking solely in English, we have speakers in Portuguese, and so if you require interpretation, then I invite you to go down to click on the interpretation button that's at the bottom of the screen. Mike, if you'll just pull up the slide so we can see, everyone can see our interpretations. So at the bottom of the screen, there is a symbol, a globe symbol for interpretation. And so everyone is invited to click that, and that will give you an instruction to select the language that you're speaking from, and it'll be Spanish or Portuguese or English. And so that is what you'll use, whether you're on a tablet, on a laptop, or on a phone. Welcome, and I will pass it over to our interpreters from Afro Resistance, who are going to be providing interpretation for this evening, just to give this piece of instruction. So, Lady Alessandra, we're not hearing you here. Alessandra? Oh, they are in the room. So if you are, so I need one of you to come out of the room, Alessandra, to come out of the room to give the instruction for those who are not yet in the room. While that's happening, we have a check-in prompt for those of you who are just coming on. We'd like you to put in the chat your name, where are you,
and any affiliation that you have. What brings you here? De la pantalla de Zoom tienen un icono que es como un globo mundial, como un mundo, y allí pueden seleccionar español para escuchar en español, portugués para escuchar en portugués, e inglês para escuchar en inglés. Ok, vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos. Hoje nós teremos interpretação simultânea em inglês, espanhol e língua portuguesa. Caso vocês precisem, é só olhar o globo que tem na parte de baixo de sua tela. Tem um globo, você clica nesse globo e seleciona a língua para a qual você quer ouvir. Ninguém deverá estar presente ouvindo o áudio principal, a não ser que vocês falem todas as línguas do encontro, ok? Excellent. Thank you very much. So now that we've gotten that taken care of, welcome everyone this evening. This is the fourth in a series of webinars focused on Black cooperatives that are engaged in change, making change in their communities, in our communities, in Black communities, all over the African diaspora. So we're really excited that all of you are here joining us this evening. This event is hosted by Collective Diaspora, and I am going to pass it over in a moment to our fellow steering committee member, Danielle Nkali, with Nexus Community Partners. My name is Omar Freya. I'm the coordinator for Collective Diaspora, and really excited that all of you are here today. So I'm not going to say anything more because I have a tendency to be long-winded. So I'm going to stop there. Thank you for being here. Danielle, the microphone is yours. I'm very excited to be here. I've been looking forward to this for a while since we heard about this. My name again is Danielle Nkali. I'm here with you all tonight from Minneapolis, Minnesota, and want to share a little bit with you about what the Collective Diaspora is. It's a global co-op of Black co-ops and support groups. We are a membership-based organization of Black cooperatives and Black-led cooperative support organizations from across the African diaspora. Basically, we are connecting the global Black solidarity economy. Our mission is to build a regenerative economy grounded in racial and gender equity through the development and growth of Black cooperatives around the world. It is widely recognized that a major part of the massive wealth that exists today in this globalized capitalist economy was built on the kidnapping and exploitation of African people during the transatlantic slave trade, on through colonialism and neocolonialism in the present day. This is what Colombia's new and first Black Vice President, Francia Marquez, has referred to as an economic model of death. All of us that are building cooperatives are part of an economic model of life, and we need each other, especially in Black communities. That's why we are calling together all those elements in Black communities across the diaspora that are grounded in cooperative traditions of collective ownership and collective work that kept our ancestors alive and that we carry with us today. By deepening our connections with each other, we aim to make our cooperatives and organizations, and in turn, our communities, stronger and more resilient. Last year, we came together and did a lot of internal work to build a democratic structure within Collective Diaspora. We are carrying that work into this new year and aim to soon begin taking on new members. Our steering committee from the US, Canada, and the Caribbean have settled on 4 pillars of work throughout this year. The first one is growing resources for Black cooperatives. The second, develop education and training opportunities for Black cooperatives. Third, mapping the global Black co-op ecosystem. 4, deepening relationships among Black cooperators. If you want to get involved, whether it's through having your co-op or organization join, or donating, or sharing some other resource to help us meet these goals, then please take a moment to visit our website and fill out the sign-up form.
Thank you so much for all being here. The website is in the chat. Right. So with that, we are going to be moving on and really creating. We are here this evening, and there's one thing that I touched on briefly, but I do want to come back to, and I'm going to ask Priscilla, is going to be doing an interview a little later to come on and give an introduction to our special guest from Mujeres de Pedra. Before I do that, I want to make sure that you all know who's doing the interpretation this evening. Afro Resistance is an organization dedicated to people of African descent with a special focus on Black women and girls in the Americas. And so they've been doing incredible work throughout the Americas, just drawing to the attention to the lived realities of Black people and Black women in particular throughout the Americas. And they have an interpretation unit called the Afro Resistance Language Justice League. So I invite you to support them. You know, if your organization is in need of interpreters, reach out to Afro Resistance. They do great work. So I want to make sure that you don't leave without knowing that. And we'll put in, information on how to get in touch with them and put their website in the chat. With that, I'm going to pass it over to Priscilla Ferreira at Rutgers University to give an introduction to our special guest this evening. Ashe, everyone. Good evening. It's my pleasure to introduce you to the amazing, most beloved and powerhouse Coletivo Mulheres de Pedra, who've been running and inspiring and multiplying, cross-pollinating revolutions in the west side of Rio de Janeiro. Coletivo Mulheres de Pedra, we're gonna hear more from them, but I just wanted to say and highlight the importance of Coletivo Mulheres de Pedra in the cultural, territorial, Black feminist solidarity economy, not only in Rio de Janeiro, but really across the country. So we're gonna have our speaker tonight, Lívia Vidal, who is an educator, a PhD student in education, and a poet, also a pedagogical educator working with restorative justice and racial justice. And her mother, the matriarch, the grand and amazing Leila Vidal, who is having a little issue with her video right now, but she's going to be coming on video soon. Leila Vidal is also an educator, and she works in many fronts, everything from Black ecologies to food justice and art and handcraft with Black women across the city. So thank you. It's such a pleasure to have you here and have all of you here, and I'll pass it on to them. Hello, oi, boa noite todo mundo. Muito emocionada de estar aqui nessa experiência linda com tanta gente de tantos lugares diferentes, que bonito. Vou começar, eu queria pedir para, se pudessem colocar as fotografias passando, e aí eu vou ler um texto enquanto as imagens estiverem passando. Que emocionante, né, mãe? Muito. Eu estou tão feliz, tão feliz.
Então, dá licença aí, dá licença, como a gente costuma cantar no nosso quintal para começar qualquer atividade. Né, mãe? Dá licença aí, dá licença. Dá licença, dá licença. Peço licença. Licença para entrar. Peço licença para me contar. Eu sou o quintal lá da rua Saião Lobato. Quintal de mulheres de pedra, quintal do ateliê, em pedra, de Guaratiba. Já vi tanta criança crescer, tanta vida correr, por lá já rolou desaforo de vizinhança, criança correndo, chorando, pulando, brincando, roubando manga. Esse quintal já teve até dono, acredita? Já foi só terra, pedaço de terra, de todo mundo. Já foi terra livre e desimpedida, território de vida. Uma vizinhança em outros tempos mostrou foto com bananeiras, dizendo que aqui era... Não me lembro mais. Era, foi, é. Uma maga visitadora disse que quilombo já foi. Muitas mulheres de axé sentem vibrar seus corpos e almas ao me ver e pisarem por lá. Outras pessoas lembram das casas de suas avós, de familiares, com saudosismo quando me veem. Há quase 40 anos, a família Vidal chegou por aqui. Família preta, de artistas, sentiu, pisou e por aqui ficou. Sarau é uma fala de bacana para contar das rodas de soltura, criação e potência que aqui já vivi. Pintura de quadros, esculturas, violões, fotografias, violoncelos, baixos, pandeiros, cavaquinhos, saxes, xilofones vindo direto de África. Pinturas murais, pinturas corporais, corpos livres, soltos, brincantes. As rodas de samba, de jazz, jongo. E lá vai, até maracatu já se chegou. E lá da cozinha, que cheiro bom, feijão gostoso, massa caseira, brasileirinho, peixe escabeche, tudo que sai é dádiva de babar e saborear. Leila, com maestria, faz a alquimia de potência se expandir, se ampliar. Lá da cozinha, conduz como guia a magia de se entranhar casa fora. Mulheres de Pedra é um pouco disso. É um templo de resguardar, nutrir e ampliar a brincadeira de fazer vida vibrar. E vida é poesia que corta o silêncio do ar. E Sarau foi reinventando, virou expressão, arte, palco hackeado. Agora pertence às periferias. Quando então a mulherada juventude preta potência chegou em massa para ocupar, pelo terreno se esparramou e foi logo imprimindo o ziriguidum da diversidade na cara da sociedade. Mulher preta, sapatão. Pois aqui tem. E artistas, hein? Cada uma com sua preferência. Mas cá entre nós, essa estampa mudou a cara do lugar. A novidade não era a cor, o gênero, a arte, era a quantidade. A afirmação com força. Passaram a perguntar quem era a mãe. Qual é o dia da gira? Um tempo depois, veio o grupo das Mães Pretas e suas crias. Todos meninos, meninos novinhos, de pedra compartilhando quintal poesia, performance brincadeira. Energia tem e matriarcado está enraizado, mas desse riscado ainda não temos propriedade. Somos uma comunidade em permanente reconstrução. Mulheres têm ali encontrado um tempo e espaço de conexão com o essencial da vida.
um afago bom em nossos dias. Nem todas são pretas, nem todas são mães, nem todas são sapatão, nem todas são jovens, mas há de se celebrar esse encontro nobre. Gratidão. Passo a palavra, dona Leila. Lívia, eu acho que você, com essa, não sei nem dizer, com essa escrita, você definiu talvez já toda a nossa trajetória dessa live. Eu acho que as perguntas estão dentro desse texto, as respostas também. Nossa, estou assim, que incrível, que escrita maravilhosa, que coisa tocante do fundo do meu coração, da minha alma mais profunda. Esse ser foi até lá. Então, podemos iniciar. Queria só falar uma coisa. Essas fotos que estão passando são imagens, né? Veio provocar. Priscila nos provocando, falando, né, das imagens de roda. E aí eu fui buscando fotografias e são diversas imagens de sentar em roda, né? De sentar em círculo, de vivenciar a gira. E gira, em português, no Brasil, tem duplo sentido, né? É o que faz girar, o que faz mover, e também pode ser o nome de uma reunião religiosa, né? Afro-religiosa. Vamos para a gira. Qual é o dia da gira, né? Quando perguntam sobre a nossa casa. E acho que a gira, o círculo, a roda para a gente foi tomando um sentido e foi se adensando, foi se fortalecendo, né? Foi se intensificando cada dia mais. Eu me lembro de algumas propostas concretas e racionais de vamos sentar em círculo e falar e trocar e nos conectar, e de outras mais intuitivas, mais informais, desde a feitura dos nossos painéis, que são as nossas colchas de retalho, que é o primeiro trabalho, né, o trabalho inaugural de Mulheres de Pedra, até as rodas de jongo, em que a gente dança, bate palma, toca tambor, canta, até rodas como essa, em que a gente convida mulheres candidatas ou pessoas públicas ou pessoas da comunidade para conversarem com a gente, ou no dia seguinte de um sarau, em que a gente senta para tomar café da manhã, conversa, se olha e depois faz uma roda para se perguntar como foi, como está sendo e como é pisar no quintal e se sentir presente. E é sempre um convite e uma conexão de beleza à presença, à vida de verdade. Acho que tem uma coisa de se desvencilhar, né? Assim, se limpar um pouquinho de tudo que faz ruído na vida e se conectar verdadeiramente com a beleza de ser e estar com pessoas. E aí que a gente cria, e aí a gente produz, e aí a gente fala, a gente se cura, a gente se cuida e a gente troca energia de amor. É isso, um pouquinho. E a gente tem essa casa, né? Eu nasci nessa casa, nesse quintal, não concretamente no quintal, mas quando eu nasci, meus pais já moravam nessa casa. E eu cresci nesse território, então, brincando, então, há 40 anos em Pedra de Guaratiba, nesse bairro que é um bairro, um vilarejo de pescadores. Há 40 anos, eles optaram por esse bairro como um espaço de produção, né, de beleza e de produção de possibilidade de vida.
E a gente vem há 40 anos nutrindo essa casa de beleza, de arte, de encontro, de felicidade. Uau! Axé, tia Lívia, axé, Leila. Muito obrigada por essa partilha. A gente tem muita reflexão para fazer no Brasil, né, sobretudo dos últimos anos, com uma polarização racial tremendamente violenta, que teve muitos desdobramentos nos territórios, inclusive muitos desdobramentos ligados a um movimento tanto policial de violência quanto militar, paramilitar de violência nos territórios. Então, o trabalho realizado no Mulheres de Pedra, como sendo um centro cultural completamente organizado dentro de um esquema de economia solidária, né, é um lugar, é um recanto. É um recanto em que a experiência vivida, a experiência incorporada ali naquele território, convida e demonstra como é que a economia solidária, como é que a economia comunitária é um espaço de abundância, de acolhimento e de emancipação. Então, Leila e Lívia, se vocês pudessem falar para a gente um pouco como, quando e por que surgiu Mulheres de Pedra, falar um pouco o porquê vocês utilizam esse modelo de economia solidária. Acho que é importante a gente pensar, para quem talvez não seja tão familiar com a distinção entre cooperativas ou cooperativismo e economia solidária, pelo menos no contexto brasileiro, é essa distinção, né? Então, por que o modelo de economia solidária que vocês usam? Como e por que surgiu Mulheres de Pedra? Bom, eu posso começar a responder, né? Olha só, desculpa, só uma intervenção rapidinha, Leila, para falar bem devagar e mais perto do microfone possível, para facilitar a tradução. Ah, ok. Eu acho que só um minutinho para eu ver o microfone. Eu acho que agora tá bom. Agora tá melhor. Obrigada. Então, a primeira colocação é de quando, como e por quê, né? Então, quando foi a partir de 2001 que a gente inicia a nossa trajetória enquanto Mulheres de Pedra dentro do território, dentro desse local que se chama Pedra de Guaratiba. E por por que Mulheres de Pedra, né? E como começa isso? Eu passaria essa palavra para a Lívia. Ela vai dar todo o tom desse como, por quê e como as mulheres começaram. Eu acho que a Lívia está super preparada para falar esse início e eu passo essa palavra assim com todo o prazer, com toda a felicidade para que ela fale desse momento e depois eu continuo na escolha, porque essa escolha, né? Então, Lívia, te passo a palavra. Gente, isso já é uma experiência do quintal, né? Passar a palavra, passar o bastão, já é como se estivéssemos no nosso quintal. Então, em 2001, esse encontro, que eu tenho essa versão, né? De que foi uma reunião convocada pela Dora Romana, uma artista plástica que viveu em Pedra de Guaratiba. Meus pais, quando chegam em Pedra de Guaratiba, no final dos anos 70, início dos anos 80, se reúnem com um número muito grande de artistas plásticos, artistas em geral, filósofos, criadores,
e criam a Associação dos Artistas Plásticos de Pedra de Guaratiba, uma associação que no início dos anos 80 tinha mais de 150 artistas reunidos num bairro que era um bairro muito pequenininho, um bairro de interior, com uma característica rural, uma característica pecuária. Né? Hoje a Pedra tem uma população mais numerosa, tem muitos habitantes, mas antigamente era muito pequenininho. E nesse bairro, uma reunião de muitos intelectuais e de muitos artistas. A gente vivia no Brasil, final dos anos 70, início dos anos 80, o finalzinho da ditadura militar no Brasil. Então, eu imagino que provavelmente esse era um território de refúgio, um território de um recanto, né, de proteção e de tranquilidade para os intelectuais e para os artistas que não se encontravam mais em condições de ficar no centro, né, no centro do confronto, né, daquele momento perverso, militarizado e ditatorial. Então, essa reunião de potência de pessoas tem dentro delas Dora Romana, minha mãe, meu pai e um tanto de outras artistas. Em 2000, Dora Romana e a maioria desses artistas já não estavam mais em Pedra de Guaratiba, porque economicamente Pedra de Guaratiba não era um lugar viável para viver, para se sustentar de arte e de intelectualidade. Então as pessoas foram embora. Mas nos anos 2000, a Dora Romana convoca, né, uma assembleia de mulheres artistas se perguntando qual foi o legado, o que foi possível deixar enraizado nesse território depois de uma passagem tão significativa. Né? Eu cresci com gincanas de arte, com festivais, com encontros diversos, com diversos centros culturais, casas de cultura, num território pequeno, e de repente a gente já não tinha mais nada disso. Então ela faz essa pergunta e essa convocação, esse chamado a todas essas mulheres, e aí essas mulheres elas têm a ideia de criar o painel, né, a colcha de retalhos. Essa colcha de retalhos tem uma das fotografias que mostrou, a gente estava, somos algumas mulheres em frente a um grande painel com vários pedaços. Cada mulher produziu um pedaço com pintura, com bordado, com arte natural, né, com colagem, enfim, diversas técnicas artísticas diferentes, e esses pedaços foram reunidos em um painel, que a gente vai chamar de colcha de retalhos. Então, eu participei dessa primeira versão com a minha mãe, e aí foi uma reunião de várias artistas, tinha uma convocação coletiva, e minha mãe sustenta esse bastão. Né? Então, Leila é essa pessoa, essa matriarca que sustenta esse lugar e vai convocando, já que a gente tem ali a casa, que já não era mais a casa em que a gente morava, mas já tinha passado a ser a casa somente dedicada a esse encontro de arte e cultura. Na época nós chamávamos de ateliê Massas com Arte. Então, essa casa passa a ser dedicada ao que já acontecia no ateliê, que era um pouco de restaurante, show de música, sarau poético, exposição, e passa a acolher também mulheres de pedra. Então, isso é um pouco do como. E acho que quando a gente faz essa conexão, né, com a identidade do cooperativismo, da associação, né, do que é a construção de associação numa perspectiva europeia, ocidental, vem surgindo depois, né? Porque de início é essa convocação do que a gente faz com essa potência que aconteceu. E aí, logo na sequência, minha mãe começa assim, a engajar no processo da construção do movimento de economia solidária no estado do Rio de Janeiro.
e, ao mesmo tempo, as mulheres que passaram a permanecer, né, que permaneceram mais conectadas a Mulheres de Pedra e essa criação das colchas, eram mulheres também artistas que estavam ali no território com essa situação de decadência econômica, financeira e com a dificuldade de como fazer. Então, eu me lembro da Regina, né, com artesanato e como fazer para vender, né? A gente tem a dona Nair, que era uma mulher que trabalhava com trabalhos domésticos e passa a reconhecer a sua arte do bordado, passa a se reconhecer como uma mulher autora, então passa a transitar pouco a pouco desse lugar que era de um lugar de sustentar e de permanência de um legado para uma sustentação de mulheres e de apoio, né? Então, nessa construção do movimento de economia solidária, minha mãe passa a ser uma pessoa de referência que pode inserir as mulheres em feiras de rua, né, em mercados, em momentos em que pudesse vender a produção artesanal e pudesse também pensar internamente outros tipos de produção e pensar o que significa acesso à renda, acesso a dinheiro, de formas diversas. Mas aí Leila pode contar melhor do que eu. Bom, então, retornando lá, né? Porque Leila, nós escolhemos... Desculpa, me permita só uma pergunta para a gente... Estou aqui pensando um pouco no tempo também, para a gente... Uma pergunta que eu queria juntar com a primeira. Você participou do Fórum de Economias Solidárias no Rio de Janeiro, um fórum que reunia mais de 300 trabalhadores de economia solidária e de cooperativismo no Rio de Janeiro, que tinha uma função de também propor políticas públicas de economia solidária, que na época do governo de esquerda, que era PT, na época, governo Lula, foi criado um Ministério de Economia Solidária, secretarias estaduais de economia solidária, secretarias municipais de economia solidária, e você participou de todo esse movimento. Então, eu acho que uma pergunta que seria legal, conforme você fala, por que o Mulheres de Pedra escolhe o modelo de economia solidária, também dizer que impacto isso teve para os trabalhadores negros de economia solidária, como a economia solidária, como um movimento, endereça a questão racial e cooperativismo negro em particular. Então, Priscila, quanto à escolha, a escolha partiu de mim por sempre me reconhecer um ser coletivo, cooperativo e colaborativo desde cedo, né? Desde cedo já nutria esses sentimentos. E aí a história toda a Lívia já contou, né? Então esse sentimento surge e eu parto para o movimento de economia solidária em 2001, já dentro do movimento mesmo participando. E quando você me pergunta, né, desses profissionais e desse momento todo, né, que tinha mais de 300 pessoas participando dos fóruns e tudo, então eu sinto, eu posso te falar que foi nas conferências de economia solidária que nos traz um pouco, desculpa, é que eu fiz umas anotações aqui, estou tentando seguir nas minhas anotações. Então, as resoluções da primeira conferência, da segunda e terceira, que nos trazem um pouco dessa relação, né, de como se deu isso exatamente. Então, as resoluções da primeira conferência, que se chamava CONAS, afirma ela claramente que a economia solidária é uma alternativa
em contraponto ao modelo hegemônico de desenvolvimento capitalista. As práticas e valores da EcoSol possibilitam o resgate e a valorização das diversas formas de trabalho associado em iniciativas econômicas contextualizadas que consideram as diversidades ecológicas, culturais e étnicas. Aqui, nessa conferência, na primeira conferência, eles não falam de raça, eles falam dessa questão de etnias, né? E, ao reorganizar o processo econômico e cadeias produtivas, se converte, ao mesmo tempo, em uma dinâmica de desenvolvimento endógeno, a partir de dentro, autogestionário, solidário e sustentado, fazendo dos agentes locais os atores privilegiados e responsáveis pelo desenvolvimento local ou territorial numa estratégia nacional de desenvolvimento. E aí eu ponho vários pontos de interrogação. Eu fui aquela pessoa que participei da primeira, segunda e terceira CONAS, como aquela pessoa que não ligava muito para todas as questões políticas que ali eles colocavam, e eu era tipo a ovelha negra dessa família, desse movimento de economia solidária, a ovelha negra que não aceitava, de uma certa forma, tudo aquilo que eles colocavam nas conferências, porque eu sentia que vinha de cima para baixo, e as camadas realmente que necessitavam de toda essa relação, né, de entendimento desse movimento, e todos esses que faziam parte do movimento, de uma certa forma, não era ouvido. As coisas já vinham quase que prontas. Então, eu sempre me colocava como uma pessoa que contextualizava ou muitas vezes ficava calada. E quanto a sentir, você também me perguntou sobre a participação de mulheres negras, né? Como tinha, né? Como era. Então, eu não consigo ver os avanços dos trabalhadores negros. Ponto. Esse é um ponto que eu fiz questão de referendar aqui. Eu não consigo ver. Lá na segunda CONAS, na segunda conferência, a gente vê a cooperativa de catadores. Aí eu pergunto, quem são essas pessoas? Eu vejo a criação da Rede Feminista Nacional. Leila, desculpa só, querida, desculpa só um minutinho te interromper. Eu acho que talvez está tocando no microfone, está fazendo um ruído. Não sei se... Tá? Só para dar aqui, senão pode interferir na interpretação. Tá bom? Acho que está com colar, mãe, e o colar e o microfone estão encostando. Alguma coisa está encostando no fio e está fazendo um barulhinho. Eu acho que pode ser os brincos. Pode. Ou até mesmo o fio encostando na sua roupa, enfim. Ou na roupa. Tá bom, obrigada. Desculpa interromper o seu fluxo, só para só para facilitar para os intérpretes. Obrigada. Não, eu acho, só um minuto, porque é o do microfone aqui, que tem um feixezinho parecido com o Petra Clea, que fica balançando. Esse é o microfone aqui do Vidal que me emprestou, e aí fica balançando aqui e faz esse barulhinho. Mas, bom, eu estou lá perguntando, né? Então, vem essas duas cooperativas, uma é cooperativa e a outra é rede, né? Cooperativa dos Catadores e a Rede Feminista Nacional. E quem estão dentro dessas redes? Muitos trabalhadores negros. Mas qual a visibilidade desses trabalhos, desses
trabalhadores negros, que a gente chama de trabalhadores e não empreendedores, né? A gente vem dentro do movimento há muito tempo e sempre fomos trabalhadores, né? Agora somos todos empreendedores. Mas, então, esses trabalhadores ou empreendedores negros, eles estão dentro dessa cooperativa e dessa rede, sendo trabalhados de que forma? Ainda não autogestionária, ainda não sabendo qual é o seu lugar de verdade e de direito, né? Com quem traçar ou com quem se relacionar nas redes. As formações, elas vinham lá de cima. Então, existia já uma SENAS, uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, onde as coisas já vinham, de uma certa forma, preparadas, né? Já por quem viria fazer a formação. Eu gostaria de, Priscila, ler um texto que me deixa muito feliz e também onde eu posso mencionar o nosso grande professor Paul Singer, né? Então, o texto fala de igualdade de direitos. Então, o professor Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária e um dos principais estudiosos do tema, definiu este campo de relações produtivas como um modo de organizar atividades econômicas de produção, consumo, poupança e crédito, que almeja completar as igualdades de direitos entre os que se engajam nestas atividades. Empreendimentos solidários são autogestionários, o que significa que neles todas as decisões são tomadas pelos membros ou por pessoas eleitas que os representam. A economia solidária é essencialmente associativa, ou seja, todos são sócios, sendo incompatível com relações assimétricas como as que se desenvolvem entre patrões e empregados. Por valorizar a propriedade e a gestão compartilhada, projetos de economia solidária são, naturalmente, indutores da cultura cidadã e participativa necessária para a consolidação de canais participativos, a valorização do debate e da livre expressão de ideias e o amadurecimento de lideranças comunitárias. Então, a partir desse texto, a gente compreende o quanto, naquele momento, a gente poderia ter tanto criado, né, redes e cooperativas negras, né? O quanto a gente podia. E o quanto eu aqui me exponho muito bem e claramente o quanto eu fui omissa e calada. Uma vez que eu tive muito à frente e muito dentro desse movimento, eu tive por 2 anos numa secretaria executiva estadual de economia solidária e eu me calei muito porque era uma secretaria executiva extremamente machista e branca. E aí eu preferi não me expor tanto dentro dessa secretaria e também nem me adoecer dentro do movimento, né? Um movimento que eu gosto, que eu sou, que eu entendo e que eu reafirmo.
Tia Pri, eu imagino que você vai fazer uma análise sobre, sobre essas considerações, mas acho que tem uma coisa bem importante, que é o quanto a gente está vivendo um segundo momento de governo Lula muito diferente do primeiro, né? A gente, de algum modo, o Bolsonaro, que foi uma tragédia, também pode ter sido uma bênção, porque faz um rasgo social e assim escancara problemas e sequelas históricas e sociais que o racismo deixou de ser algo em que só os negros falavam sobre, ou brancos estudiosos sobre discutiam, né? Então, passa a ser um problema de toda a sociedade. E quando minha mãe traz essa reflexão sobre não ter se exposto, o que a gente vê durante algum tempo, né, lá dos anos 80 até início dos anos 2000, talvez 2010, é um protagonismo branco de esquerda, bienveillant, né, assim, cuidadoso, caridoso, interessado em fazer o bem, mas branco, racista, patriarcal, e que vai dominando os espaços, dominando os recursos, né? E criando muitas dificuldades para que as pessoas, criando dificuldades achando que estão oferecendo soluções, né? Para que as pessoas acessem as políticas públicas de uma forma mais direta, mais efetiva e mais cuidadosa. Então, a gente vê um movimento de economia solidária feito por pessoas negras, com pessoas negras, em que as pessoas negras não são protagonistas, em que elas não tiveram apoio para pensar sobre o processo e tomarem posse de todo o processo num lugar de decisão, né? Não teve possibilidade de decisão. Quando minha mãe fala, né? Eu fui omissa, na verdade eu me preservei, né? Eu me preservei porque em muitos momentos talvez até às vezes a nossa consciência falha, porque é tanta bordoada, né, tanta lavação, é tanta esfregação de branquitude, né, na nossa cara, é tanta que às vezes a gente turva, né, e que fica muito sozinha para falar, porque até entre as pessoas negras que querem ser amigo dos brancos para conseguirem algum pedacinho de bocado daquela partilha, se você fala, o seu irmão negro vai contra você, porque, caramba, você está questionando quem pode me ajudar. Então, cria-se também um problema e uma rivalidade entre nós mesmos, quando é outra coisa que a gente quer construir. Então, quem sabe agora um novo tempo para a economia solidária, né? Mas a gente vê que acabou tomando um rumo bastante empobrecido, né? Assim, vulnerabilizante. Excelente, achei essa colocação que a Leila traz, Lívia, você também, vocês trazem, né, essa reflexão real, concreta, de quem participou desde dentro, né, do movimento de economia solidária no Brasil. É importante dizer que esse movimento que surge também um momento importante da emergência desse movimento foi o Fórum Social Mundial, com o lema do outro mundo é possível, e junto com isso uma outra economia é possível, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, um dos primeiros, em 2002, e que 2002, só para compartilhar um pouco do contexto, de pensar políticas públicas que são, no Brasil, ou eram percebidas naquele momento, pelo movimento, como uma das maiores esperanças de regulamentar o trabalho cooperativo e uma das maiores esperanças de ter um arcabouço institucional e de financiamento que fosse adequado à forma de trabalho cooperativo, né? Então, em 2002,
havia resultado de um movimento, de uma história grande de economia solidária, né, no Brasil, economias populares, e o Lula, presidente Luiz Inácio, agora novamente presidente, à época, respondeu à demanda dos movimentos populares para criar a secretaria, o Ministério de Economia Solidária, que nesse governo isso não se repetiu. Não existe nesse governo mais um Ministério de Economia Solidária. Eu acho que isso é importante para quem não conhece o contexto do cooperativismo no Brasil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, uma discussão de cooperativismo negro passa muito por pensar as formas de, por exemplo, captação de recursos via, digamos assim, incentivos fiscais, incentivos de impostos. O Brasil não tem uma estrutura de impostos parecida com os Estados Unidos, em que a iniciativa privada e, sobretudo, os indivíduos fazem doações, em primeiro lugar, e, em segundo, que tem incentivo fiscal para poder girar uma economia de terceiro setor, né, que fortalece muito o cooperativismo negro nos Estados Unidos. Então, a política pública de economia solidária no Brasil era a esperança de financiamento. Então, Leila, eu acho que uma pergunta que talvez pudesse pensar com a gente aqui um pouco, dentro do contexto do Mulheres de Pedra, especificamente, né, como se organiza, então, a economia financeira, né, a abundância do Mulheres de Pedra, como uma organização de economia solidária, dado essa questão de que a política pública de economia solidária no Brasil não reverteu recursos aos empreendedores e reverteu recursos, sobretudo, às universidades, né, para fazer formação, capacity building, formação dos trabalhadores de economia solidária. A capacitação levou praticamente 90%, isso dado de uma pesquisa, né, desses recursos, e os empreendedores não tiveram recursos para poder executar o trabalho. Nesse contexto, como é que o Mulheres de Pedra vem sobrevivendo desde 2020, sendo economia solidária, e quais os desafios que vocês têm hoje? Se puder citar 1 ou 2 desafios e como vocês organizam também a abundância. Então, Só um grito aqui, e a capacitação não capacitou ninguém, né? Não, eu participei de várias capacitações, formações, porque eu fui insistente, porque eu queria conhecer a fundo, eu queria saber de tudo o que esse movimento podia oferecer para todas as mulheres, principalmente nós periféricas e negras, né? Então, de todas as formas, eu ia. Mas as assessorias, elas nunca permitiam que a gente tivesse totalmente acesso a toda a formação. E é tudo que o movimento tinha para oferecer. Então, era o movimento aqui, as políticas públicas ali, as assessorias lá em cima. Então, mas eu ia e fazia todas as formações, e isso me fortaleceu que continuasse sendo mulher de pedra, com as mulheres de pedra, sendo economia solidária, sendo um movimento de economia solidária dentro de Pedra de Guaratiba e para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro. Nós nos afirmamos e falamos até hoje, nós somos economia solidária. Economia solidária permeia por todos os nossos trabalhos, pelas razões que é uma economia que vem de dentro, que é uma economia que ela vai totalmente na contramão hegemônica desse poder capitalismo, dessa economia capitalista. Então, a gente consegue visualizar que uma outra economia é possível, que um outro mundo acontece e que a gente pode fazer
e ser criadoras, co-criadoras do nosso fazer, acreditando nesse outro mundo. Que mundo é esse? Que é um mundo colaborativo, que é um mundo cooperativo, que é um mundo onde nós nos damos as mãos, um mundo onde nós nos olhamos, nos acolhemos, nos respeitamos e fazemos, e realizamos. Somos realizadoras, co-criadoras, artistas, mulheres livres. Então, isso tudo é que nos leva cada vez mais a dizer de peito aberto: somos uma economia solidária, trabalhamos com um movimento totalmente, totalmente aberto, transparente, afetivo, amoroso, onde o que é para a gente é para toda essa comunidade de Pedra de Guaratiba. O que a gente faz para a gente faz para todos eles. E essa é uma das alavancas que nos sustenta. É esse acreditar no outro mundo. Acho que tem uma coisa importante, né, mãe, quando você fala dessa sustentação, que é uma sustentação que não passa pela moeda corrente, mas que sustenta, né, assim, que é esteio, que é força. E aí, como de fato a moeda circula e como a gente permite que a casa se mantenha de pé, que é uma casa antiga, é uma casa velha, né, que precisa que tem cupim, né, que precisa de cuidados, que tem um jardim que precisa de cuidados, né, que a gente precisa pagar a conta de água, luz, etc. É dessa ordem de sustentação aí que ela se sustenta hoje. E durante esses 20 anos, talvez durante 15 anos desses 23 anos, ela se sustentou assim. Em alguns momentos, nós conseguimos acessar alguns editais, alguns financiamentos, correndo atrás, né, escrevendo projeto, mas nem sempre nós conseguimos emplacar, né? Nesse momento, por exemplo, a gente não recebe nenhum financiamento externo. Então, é o nhoque, todo dia 29, que minha mãe faz, que é um nhoque delicioso, que nos alimenta e vendido sustenta. É um brechó que ali numa troca de alguns reais gera uma renda. Mas isso é bastante incipiente. A gente não sabe de fato qual é a mágica monetária que faz as contas serem pagas no final do mês. A gente não tem essa consciência financeira do número, do valor. Mas essa casa, a gente ocupou a casa, né? Depois que a gente deixou de morar nessa casa, a gente passou a ocupar a casa e um belo dia a gente deixou de pagar o aluguel e a gente passou a ser residente, passou a tomar essa propriedade como uma propriedade de resistência. Né, como uma propriedade, é uma reocupação de um espaço e uma reapropriação de um espaço em que a gente agora está num processo de legalização e de assunção dessa propriedade para nós. E as contas, a gente não sabe muito bem como elas se pagam, não, mas elas se pagam. Não, mas Lívia, tem também a hospedagem. Por esse todo fazer solidário, a gente hoje tem um respeito grande dentro dos grupos, das redes, da agricultura, e a gente recebe muitos grupos em nossa casa por realmente sermos esse movimento de economia solidária dentro do território. Então, isso também nos abastece um pouco monetariamente. A gente recebe grupos de 20, 30 para fazerem imersão, para fazerem formação. Somos educadoras populares, todas educadoras populares em economia solidária e em outras áreas. E esses educadores sempre vêm também nos procurar por uma imersão. Isso também gera renda para casa.
E uma renda gostosa, que eu gosto, eu vou fazer comida para 20 pessoas, para 30 pessoas, por 3 dias, 4 dias. E isso me dá, é prazeroso, é um trabalho que monetariza, é um trabalho que nos engrandece, e é isso. Então, Sim, mãe. o desafio é manter esse espaço agora. O desafio é trabalhar a estrutura de uma casa que tem 80 anos. E em paralelo a isso, acho que tem uma coisa que são duas mulheres, né, minha mãe e a dona Nair, duas mulheres que sustentam essa casa, que não necessariamente recebem um salário para isso, e que precisam, quando cada uma dessas atividades acontecem, tudo, a limpeza, a estrutura, o cuidado, a recepção, o acolhimento, o cuidado da hospedagem. Então, é muito bonito e muito potente que a gente reconheça e que você reconheça todos esses recursos que nós temos, e ao mesmo tempo é isso, tem uma fossa, né? Sim. Lívia, tem uma pergunta aqui dos convidados, a gente está a 4 minutos do tempo final, e tem uma pergunta ligada a qual foi o desafio, né, que vocês tiveram que talvez lidar dentro do coletivo para poder manter, né, o bem-estar enfim, para poder manter o coletivo junto, poder manter o bem-estar do coletivo. Algum momento de desafio vocês tiveram que enfrentar e como foi isso? E se tiverem mais alguma pergunta, nós estamos aqui. Me desculpa, eu coloquei no chat. Se quiserem perguntar, mas de repente tem tempo para uma ou duas perguntas aqui ainda, pode abrir o microfone. Obrigada. Então, Lívia, você quer responder o desafio? São tantos os desafios, né, que você não está conseguindo eleger um. Mas um dos maiores desafios mesmo, né, desse bem-estar, desse manter, né, essa relação, foi receber as mulheres caiçaras, as mulheres locais dentro do nosso território, e elas hoje serem parte integrante dessa casa, desse nosso quilombo. Esse foi um desafio muito grande, mas lindo de se ver hoje, o quanto a gente está cada vez mais ligada com esse território, com essas mulheres que se integraram, se incluíram, foram inclusas com a gente. Então, tem uma entrada, né, umas dentro da outra, com olhares, com respeito, trazendo suas sabedorias a partir de trocas sempre sábias, de trocas sempre de curas, de amor e de espontaneidade. E acho, Pri, né, nessa pegada de pensar quais, né, o que a mamãe estava falando sobre, né, sustentação e sobre a organização da casa, a gente está agora num desejo, num sonho de reforma dessa casa. Né? Então, a casa precisa mesmo de muita reestrutura, de muito cuidado. A gente tem hospedagens nessa casa, então, quando as pessoas vêm passar o final de semana, elas podem dormir, e a gente precisa reorganizar, né, cuidar melhor, né? Ter uma cozinha que seja uma cozinha digna né, das mestres cucas que tem a casa, né? Ter um espaço de exposição que seja um espaço cuidado, em que a gente não corra risco de água, de infiltração ou de cupim, e poder cuidar do quintal, que o quintal é uma fonte muito importante. A gente tem plantas que a gente se alimenta dessas plantas, né? A gente tem chaia, a gente tem babosa, a gente tem ervas que
com as quais a gente faz chá, com as quais a gente faz as nossas celebrações ritualísticas e de cura e de cuidado. Então, a gente está aí num projeto e num desejo muito grande de reforma dessa casa, resguardando a identidade caiçara e, ao mesmo tempo, trazendo, agregando mais expressões que se conectem com essa nossa perspectiva de economia livre, de economia do amor, né? Então, que possa ser com reutilização de água, né? Com uma economia ali que se auto-renutra, né? Que se autossustente. Maravilha! Coisa linda! Muito obrigada por tudo que vocês compartilharam hoje. A gente está encerrando hoje aqui essa conversa tão linda, tão potente. Deixar o convite para todos e todas, quando vierem ao Brasil, quando vierem ao Rio de Janeiro, o Quintal do Mulheres de Pedra, a Casa Mulheres de Pedra, que é um centro cultural Mulheres de Pedra, né? É um patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, e todo mundo que puder e tiver interesse de criar conexões diretas com Mulheres de Pedra, sobretudo museus comunitários, sobretudo fontes de possibilidade de intercâmbio, de troca em centros culturais e museus comunitários. Mulheres de Pedra é uma referência no Brasil, Mulheres de Pedra é uma referência na economia solidária, na diáspora, e é um quintal sempre aberto. A primeira vez que eu fui no Mulheres de Pedra, eu fui para uma Poetry Slam, por uma noite de poesia, na sexta-feira à noite, e saí de lá na segunda de manhã. Mulheres de Pedra é essa casa, e todos e todas e todos são muito bem-vindos. Muito obrigada, Leila, maravilhosa matriarca. Muito obrigada, Lívia, maravilhosa passadora, criadora de bastão. É um poder intergeracional. Salve, Diáspora. Obrigado a todos do coletivo Diáspora. Obrigadas, intérpretes. E boa noite para todo mundo. Obrigada, Mike, no apoio da tecnologia. E Omar, todo o trabalho de divulgar o evento. Obrigada a todos e todas. Grande abraço. Boa noite. Obrigada, Pri, Priscila. eu deixei o Instagram e o e-mail no chat, para quem quiser. Instagram, sigam o Instagram do Mulheres de Pedra. Obrigada.